vou mostrar para vocês um home theater. Mas antes disso, eu quero dizer como que tudo aconteceu. Esse home, ele fica numa casa, aqui num bairro, do lado de um parque super bonito. E essa casa, ela tem mais ou menos uns 400 metros quadrados. E ela tem 3 pisos. Um piso que é o subsolo, onde fica a garagem, o piso térreo e o piso superior. No piso superior fica toda a área íntima, a parte dos quartos e os banheiros. No térreo fica a área social e a área de serviço. Nessa área social fica bem dividido o estar, que daí tem uma lareira bonita, tem o jantar e também tem uma copa, e essa copa, ela é uma churrasqueira que tem dentro da copa já. E essa copa, ela fica ligadinha com a cozinha. E nesse ambiente onde eu estou, seria um espaço que ficaria integrado dentro da área social, que ele pode ser um quarto ou outro uso qualquer. Então, nós definimos que seria, nós não, né? Quero dizer, o cliente. Então, ficou definido que esse espaço seria um home theater. Mas antes de pensar nesse home theater, a ideia inicial era mexer no lavabo. Sabe por quê? Porque o lavabo dessa casa é uma casa que eles compraram pronta. O lavabo dessa casa é um lavabo daqueles que é um banheiro completo. Então ele é composto com a pia, com vaso, com chuveiro. E isso incomodava muito ela logo que ela fez a mudança. Aquela pessoa, que estranho, né? Esse lavabo com esse chuveiro. Então ela chegava, Andréia, eu quero, na verdade, tirar esse chuveiro do lavabo. Então vamos tentar colocar uma outra coisa, vamos fazer um armário, eu tenho tanta coisa para guardar, e daí na hora que a gente decorar tudo, integra tudo com esse armário. Mas não foi feito assim de imediato, porque eles se mudaram e antes de pensar no lavabo, naturalmente tinha que fazer a cozinha, quarto, banheiro. Então esse lavabo ficou para um segundo momento. E nesse momento, quando chegou a hora de mexer no lavabo, já houve um pensamento um pouco diferente. Ela falou assim, nossos pais estão ficando idosos, então a gente resolveu não tirar o chuveiro do lavabo, porque como tem esse quarto que fica logo do lado do lavabo, então pela idade não compensa fazê-los subir a escada para ir lá para a área íntima. Então vamos deixar o banheiro e vamos fazer desse quarto o espaço que futuramente poderia ser utilizado para os pais. Como os pais nem moram na mesma cidade, moram em outro lugar, então o objetivo mesmo era fazer o home theater. Aqui nesse espaço, depois eu vou mostrar direitinho para vocês, a parte da arquitetura é um quarto onde ele tem uma porta-janela, e essa porta-janela dá para a área externa, numa sacadinha. E a janela que era uma coisa bem esquisita. Não era uma janela, não é uma janela feia, só que para o nosso objetivo, ela estava complicando um pouco o projeto. Por quê? Porque você tem a parede, e daí na parede, é a parede onde você vai encostar o sofá, nessa parede você tem uma janelinha estreitinha aqui de um lado e uma janelinha estreitinha do outro. E aí que foi o desafio para poder acomodar o sofá do home theater, que eu vou mostrar para vocês agora nos detalhes. O ponto de partida para poder fazer esse home theater foi o sofá. O sofá, ele tinha que ser um sofá que ele atendesse tanto no home theater para poder, na hora de assistir um filme, você ficar bem acomodado, né? Ele também tem a poltrona retrátil. Então, as pessoas precisavam ter o conforto na hora do filme de ficar bem esticadinho. Então, o conforto para assistir filme
foi um ponto importante, mas o segundo ponto, que também era muito importante, seria no momento em que houvesse a necessidade de realmente ser utilizado como quarto, esse sofá teria que acomodar um casal ou duas pessoas, né? Então, teria que acomodar o casal e assim, não ficar aquele sofá, sabe? Que você tem os dois bracinhos laterais, e aí você vai lá, bate a cabeça, fica incomodado, aí lá no pé também, o pé não cabe. Então, a pesquisa começou onde tivesse um sofá que ele fosse suficientemente grande para poder acomodar o máximo de pessoas da família e, ao mesmo tempo, se tornasse confortável para acomodar o casal deitado. Então, esse sofá aqui, eu vou mostrar aqui para vocês, ele tem uma medida de 2,70 m, desde essa parte aqui do braço até essa outra área aqui. Então, 2,70 m, com certeza não vai ter problema nenhum em bater com a cabeça no braço do sofá. Então, ele é um sofá que as poltronas dele, você puxa cada poltrona dessa aqui para frente. Eu não vou puxar porque senão vai dar um certo trabalho, né? Mas você consegue puxar as três. E aqui atrás, esse encosto, ele cai inteirinho. E vocês não têm noção, gente, é muito grande. É muito grande. Fica super bom para poder dormir aqui. E como eu já tinha comentado antes, aqui nesse ambiente ele não tem aquelas janelas, né, que tem aquela parede com a janela no meio normal, grande. Não. Foi feito um pouco diferente. As janelas aqui, elas ficam bem no cantinho, uma de cada lado, comprida, o que de certa forma incomodava. Por ela ser tão comprida e a gente querer colocar um sofá tão grande, essas janelas a gente acabava cobrindo as janelas. E a gente não queria cobrir a janela. Então, qual que foi a ideia? A ideia foi fazer a janela dentro de um painel. Aqui, ó, vou mostrar aqui. Aqui atrás tá a janela. Tá vendo, ó? É uma janela estreitinha e fininha. Só que o sofá, ele é muito grande. Então, eu não podia pegar o sofá, encostar aqui na parede e fazer uma cortininha do lado pequenininha, né? Então, nós desenhamos esse painel aqui, com o objetivo inicial do painel era realmente fazer a cortina acomodada dentro de uma moldura, porque aí eu pude deixar os dois lados simétricos. E você, com a cortina aberta, você até consegue ver como que é, mas fechado você não consegue. E aí, na frente da cortina, passar todo esse painel aqui, feito na marcenaria, e fazendo também o lado decorativo, trazendo o lado decorativo, onde foi feito esse nicho. Deixa eu mostrar aqui. Então, esse nicho aqui, ele foi colocado para criar um ponto decorativo. E que não fosse, e também esse ponto decorativo não era para chamar muita atenção. E como por ser home theater também foi trabalhado muito com a fita LED. Por quê? Porque no momento que eles estivessem assistindo um filme, aqui dá para observar, ó, que foi encaixadinho aqui em cima uma fita LED. Por quê? Porque no momento que eles estivessem assistindo um filme, eles poderiam deixar só essa fita aqui acesa, que tem um certo conforto, né? A luz fica bem confortável, fica aquele ambiente de cineminha mesmo, sabe? Aí, como o ponto do ar-condicionado também ficava naquela posição, não tem problema, tá? O ponto, ele tá lá na parede.
né? A parte elétrica, a parte frigorígena. E o que eu tive que fazer? Eu tive que puxar o ar-condicionado para frente do painel, porque ficaria muito ruim eu pegar e fazer todo esse painel aqui e deixar um buraco com ele acomodado lá na alvenaria. Então, não tem problema, gente. Olha, vocês podem puxar esse ponto para frente sem susto nenhum, que dá certo. A outra coisa que eu esqueci de explicar é o seguinte: como o sofá ele é bem largo e as pessoas quando vão assistir, né, um filme, a gente sempre tem aquela história, né, de brincar que filme é bom com pipoca e guaraná, né? Então, para todo mundo ter um acesso aonde colocar um copo, colocar sua pipoca, não ter que ficar segurando a mão ou pedindo para alguém colocar em algum lugar, a parte de trás do sofá também foi feito como um aparador. Então, assim, ó, qualquer pessoa que sente que pode estar aqui no meio, você não precisa dizer, ai, põe na mesinha ali do lado, pega para mim ali. Não, cada um tem o seu espaço que pode acomodar o que for aqui atrás. Naturalmente, aqui também pode acomodar os controles remotos, né? Tudo que for necessário aqui do ambiente. Ah, de mesinha lateral, só foi deixada aqui. Essa mesinha também, ela foi uma mesinha que ela foi desenhada por causa do tamanho do subwoofer. Porque, não sei se vocês sabem, mas o subwoofer de um equipamento de home theater, ele sempre, o ponto ideal para eles ficarem é no chão. No lado oposto ao sofá é que aparece aqui o aparelho de TV. E não sei se todo mundo sabe, né? Mas para você passar todo o cabeamento que sai da TV para poder ligar aqui embaixo no receiver, no DVD, conforme o número de equipamentos, né? Porque cada pessoa tem uma quantidade de equipamentos. Mas assim, o mínimo realmente é o receiver e o DVD. E toda a fiação que sai daqui, ela precisa chegar aqui na TV. E para isso, primeiro, você pode fazer antes da obra, quando está em obra ainda, você pode rasgar a parede, passar tudo por trás. Mas não foi o caso aqui. Aqui, quando a gente já chegou, quando a casa foi comprada, já estava pronta. Então, em vez de trabalhar com obra civil e fazer aquela sujeirada, nós preferimos trabalhar com os painéis de marcenaria, todos em MDF. Então, todo esse cabeamento que é necessário passar da TV para os equipamentos que ficam embaixo, eles passam por trás desse painel. Se vocês observarem aqui a porta, você vê que ela fica até um pouco embutida, que aqui, ó, aparece a espessura do painel. Então, é essa espessura que foi suficiente para poder passar todo o cabeamento ali por baixo. Normalmente, o home theater, a gente procura usar tons escuros. Por quê? Porque a gente precisa ter aquela... Aqui, ó. Você quer ver aqui? Peraí, só um pouquinho que nós temos uma criança aqui. Vem, você quer sair? O que você tá solando? Pronto. Ai, que dó. Então, eu vou deixar aberto aqui, caso o Bauru queira voltar, ele tem a oportunidade, tá? Porque ele adora ficar grudado na gente. Ai, deixa eu só fechar aqui um pouquinho, que vai que ele põe só o focinhozinho ali, dá pra ver. Então, aqui, nós, voltando a falar, a paleta de cores foi todo pro tom de preto pro cinza, né? Então, até chegar na corzinha clarinha, que nem vocês já tinham visto ali nas almofadas. Então, na parte de cima aqui foi feito esse rack, ele tá com essa prateleira aqui, ele tá totalmente suspenso, tá? Ó, se vocês observarem por baixo, ele não tem nenhuma mão francesa, né? Que precise dar o apoio aqui, ó,
Não tem absolutamente nada apoiando. Outra coisa que eu me preocupei foi em fazer a base dele fechada, porque como as pessoas, na hora que elas puxam o sofá retrátil e cai a almofada, elas ficam muito baixinhas e poderia ser que a visão delas enxergasse essa parte de baixo aqui. Como que a gente conseguiu fazer isso? Essa base do rack, ela foi totalmente engastada no painel. Então, o painel é que está fazendo a alavanca para ele não descer. Ele está totalmente embutido aqui no painel. Foi feito um furo para que essa prateleira ela se encaixasse como se fosse uma gaveta. Por isso que ela ficou totalmente em balanço. Pode fazer que dá certo. Essa parte de cima aqui, ela tá, não sei se dá para observar bem, mas ela tá no preto laqueado. Mas a parte de baixo já foi feito no MDF. E as gavetas, ó, ela tá com a frente toda espelhada e é um espelho fumê. E como assim, dependendo do móvel, eu não curto muito usar puxador, então o puxador foi feito embaixo, aqui embaixo, que é um puxadorzinho daquele tipo cava, sabe? Que você faz uma cavinha assim na gaveta e aí você consegue colocar o dedo e puxar. E assim você não precisa se incomodar em ter com a frente toda de espelho, porque se você tivesse que colocar um puxador aqui, aí às vezes complica. Eu já fiz isso, sabe? De colocar o puxador na frente, mas conforme quem está manipulando, às vezes de ficar mexendo no puxador, o espelho trinca. Então, já para evitar esse tipo de coisa, foi feito dessa forma. E como nós tínhamos essas caixas de som, nós temos duas caixas dessa, uma em cada ponta. Foi no projeto nós deixamos uma base para poder acomodar as duas caixas, para poder o móvel ficar bem linear, ocupando toda a parede. E o que ficou faltando? Agora, cada vez menos, né, a gente tem a necessidade de ter essas, dependendo da época, né, da idade da pessoa, tem muita gente que ainda tem fita cassete, ainda tem os CDs, só que agora tudo tá mais fácil, né? A gente praticamente usa pendrive, né? Mas para muitos isso ainda existe. Então, como ela não queria guardar nada disso nas gavetas, ela pediu que fizesse um armário que escondesse tudo, que ninguém ficasse vendo. E aí que surgiu este armário aqui também. Então, o armário, ele foi feito no tamanho exclusivo para guardar isso. Claro, naturalmente que pode guardar outra coisa, mas vocês podem observar, ó, que o tamanho foi bem certinho para poder encher. Só que aos poucos a tecnologia vai mudando, né? Então já não precisa mais de tanto. E aí ele ficou no mesmo tom, né, do restante do painel, porque nesse caso aqui não era para chamar atenção, era para ser praticamente disfarçado em toda a paisagem. Completando, também fomos escolher um papel de parede que também fosse nos mesmos tons. E foi incrível porque logo de início, vamos dizer, não foi no primeiro álbum, mas foi quase que de imediato que nós duas nos encantamos por esse papel que está colocado aqui. Ele é um papel que ele remete umas chapas metálicas, como se tivesse, olha, soldada com os parafusos. E aí ele é todo manchado. A gente ficou encantada por esse papel aqui. E ele tem um toque super gostoso. E nós achamos que ele completou bem todo esse ambiente que
que tem os tons de cinza, todos eles em tonalidades diferentes, sabe? Falando um pouco agora da iluminação, a iluminação de home theater, ela tem que funcionar em dois estágios. Um estágio que seria, nesse caso aqui nem são dois, né? Na verdade aqui são três. Então a gente tem que pensar como se fosse três ambientes, um ambiente funcionando de três maneiras diferentes. A primeira seria no caso de você ter um quarto, né? Então, para você usar como quarto, precisaria ter uma luz que é a luz central que normalmente ilumina todo o ambiente, né? Então, no caso aqui, como foi feito um rebaixamento no teto, no forro, então eu gosto muito de usar em quartos essas luminárias que se chamam rebatedores. Por que eu gosto de usar o rebatedor? Porque o rebatedor, ele é uma peça que quando você tá deitadinho lá na cama, você não fica com aquela luz assim incomodando o teu olho, doendo a sua vista. Por quê? Porque a lâmpada dele fica por cima, que a gente pode chamar de um prato, né? Não é um prato, mas é como se fosse um prato. Então, no caso desse rebatedor, ele é redondo, mas a gente tem rebatedores que são quadrados, tem vários formatos diferentes. Mas podem observar como a luz, ela rebate. Por que chama rebatedor? Justamente porque ele rebate a luz para cima. Então, a lâmpada, ela fica dentro daquele prato, na base dele, voltada para cima, e aí ele pega essa lâmpada, ela reflete para cima e traz para baixo. Então ele consegue iluminar o ambiente na totalidade. E se você tiver, né, deitado, né, para dormir, isso não te incomoda a vista. Na minha concepção, eu acho que é a luminária mais bacana de se colocar num quarto. Naturalmente que tem todo um conjunto, né? Mas ela com certeza é, eu acho que atende melhor as necessidades. E no caso de você usar como uma sala mesmo, num dia que você não está usando, não está assistindo um filme, então você vai ter outras luminárias, né, que vão pontuar os pontos importantes. Nesse caso aqui, foi colocado essas duas lâmpadas, os spots, né? São spots embutidos no forro, que eu quis valorizar a cortina. Ah, eu até esqueci de falar uma coisa da cortina, que a cortina aqui foi usada esse tecido de veludo, né? Bem escuro, para também, quando for assistir um filme, ele conseguir não deixar entrar nem um fiozinho de luz. Então aqui foi colocado o forro, a cortina e ainda o chale, que não é só um chale na lateral, ele fecha totalmente de veludo para que pudesse deixar o ambiente completamente no breu. Se você quisesse assistir um filme de dia, né? Então, já valorizando aquela moldura aqui, ó, tanto de um lado, né, quanto do outro, foi pontuado em cima para poder valorizar realmente a cortina com o tecido e dar aquele brilho, né, do veludo, quando você ainda não fosse no caso de você estar numa sala, né, usando como sala. E aí nós temos outros recursos aqui também, como eu já até expliquei anteriormente, que seria a fita de LED lá dentro daquele nicho. Se você quiser deixar tudo apagado e só aquela luzinha ali, o ambiente fica super gostoso. Pena não conseguir mostrar, né? Porque teria que fechar tudo, mas fica assim numa temperatura de luz gostosa, sabe? Sem incomodar. Sabe quando você vai para o cinema e daí você caminha assim pelos corredores e tem aquelas luzinhas que são no chão, que nós chamamos aquilo de balizadores. Então, esses balizadores, eles servem para quê? Só para marcar o seu caminho,
para balizar aonde você tem que caminhar. E aqui ele não está balizando, mas eu estou fazendo esse comparativo para te mostrar qual é a suavidade da iluminação. O mesmo também foi colocado aqui nesse painel. Esse painel, ele tem as 3 arandelas, são arandelas que eu adoro, gente, eu adoro usar essas arandelas. Para mim, qualquer projeto, elas cabem, porque elas têm no formato retangular, tem no formato quadrado, ela tem com esse formato de luz, no caso dessa aqui, o formato de luz de baixo é o mesmo de cima, mas você pode variar esse facho de luz, tem vários desenhos diferentes, e eu acho que fica muito bacana. E o painel, ele foi trabalhado em 2 profundidades. Por quê? Porque eu também quis dar aquela sensação de balizar o espaço com uma luz. Porque tem gente que não gosta de assistir um filme. Eu, pelo menos, eu sou uma, né? Eu não gosto de assistir televisão quando você fica com o ambiente totalmente escuro, porque só a luz da televisão às vezes me incomoda na vista. Eu preciso ter alguma coisa do lado para poder ter outros pontos de atração. Eu não sei explicar, mas para mim é ruim, eu até não gosto. E quando eu faço para os outros, muitas vezes eu penso em dar essa alternativa para a pessoa. Então, ou ela deixa tudo escuro, ou se ela quiser uma luzinha suave, ela vai ter as luzes das arandelas, que aqui a parte dos circuitos foram feitos todos separados. Então, ela vai poder acender ou só as arandelas, ou ela apaga as arandelas e deixa só as fitas LED que estão correndo em cada lado aqui, ó, do painel. Porque tem pessoas que, casais com filhos pequenos, e às vezes as crianças, elas ficam incomodadas de ficar naquela escuridão. Então você pode acender essas luzes que fica uma luzinha suave, você consegue conversar, assistir o filme ao mesmo tempo. E aí todo mundo consegue se integrar no ambiente e sem ter problema da criança começar a chorar, esse tipo de coisa. Gente, eu resolvi fazer um teste agora, porque eu expliquei tanta coisa de iluminação, só que explicar, você não consegue ver como que é o efeito real, né? Então, assim, eu vou fazer um teste, vamos ver se vai dar certo. Já fechei toda a cortina. Como eu te falei, isso aqui é um veludo, que é um tecido grosso. Então, você pode observar que não escapa nada da luz que está lá fora. E aí, agora, eu vou acender algumas lâmpadas para vocês perceberem a diferença que vai dar. Então, vamos começar aqui com a lâmpada da cortina. Observe. Vocês conseguem perceber a diferença que dá? Porque a princípio, eu até não falei, mas nós só estamos com essa luz central aqui. Então, para as pessoas que têm um apartamento que não tem um rebaixamento de teto, o que vai sobrar na laje? Na laje só vai ter aquele ponto central, correto? E aí ali naquele ponto você pode colocar um plafond, seja lá o que for. Mas quando você tem o forro, você já pode distribuir essa iluminação. Então, aí que você consegue causar os efeitos, a gente chama de cenários, são cenários diferentes. Então, nesse caso aqui, as cortinas foram pontuadas com as lâmpadas de croicas, que consegue mostrar o tecido com uma perfeição, o brilho que existe no veludo. Então, isso valoriza o ambiente. Porque pensa que se eu não tivesse, né, como você viu antes, que eu não tinha esse ponto de iluminação aqui, era outro ambiente completamente diferente, né? Então, agora vamos ver mais um efeito. Aqui. Agora percebem que como não está acesa a cortina, a iluminação da cortina, qual é a diferença que dá aqui
pro nicho, para essa iluminação, então aqui nós já temos um outro cenário. É um cenário completamente diferente. Então, a iluminação, gente, não existe projeto sem iluminação. A iluminação é o que causa todos os sentimentos, né? Ele mexe com o nosso bem-estar, né? É ele que consegue fazer essa transformação do nosso bem-estar. Então, agora eu vou mostrar para vocês um outro efeito que seria também no caso que eu tinha falado, que seria aqui desse lado. Ó, primeiro eu vou mostrar só as fitas LED. É que é uma pena que eu não posso apagar a outra luz, porque senão não fica muito escuro, vocês não conseguem ver. Mas vocês conseguem notar o efeito que a fita LED faz. E isso também seria mais uma cena. E outra cena ainda seria apagando todas essas fitas LEDs atrás do painel e deixando só as arandelas. Tá vendo como você consegue ver o efeito? Ó, não repare que essa daqui tá um pouquinho tortinha, porque eu acho que a lâmpada tá torta lá dentro. Então, mas olha, esse tipo de arandela, aqui ela tem só um facho de luz. Mas tem arandelas que ela tem 2, tem 3, né? E essa aqui é um facho de luz para cima e outro para baixo. Então, você imagina se essa luz central não tivesse acesa e deixasse só esse faixinho de luz, ou seja, ia estar aquele ambiente tudo naquele escuridão, e aí você só ia notar esses 3 pontinhos de luz. Será que agora eu consegui? Eu espero que sim. Eu espero que vocês tenham gostado. Aqui é a churrasqueira da casa do Bauru. O Bauru, gente, é aquele cachorro, né, que ele fica com a gente aqui o tempo inteiro. Vou até mostrar aqui, ó, Bauru, veja lá. Deixa eu te mostrar. Esse aqui é o Bauru e ele tá sempre junto com a gente, é a coisa mais querida que tem. Então, é a casa do Bauru. Então, vou mostrar pra vocês. Ops, Bauru, cuidado. Eu vou mostrar pra vocês aqui. Nós estamos num espaço que seria a copa da casa do Bauru. Essa copa é onde fica a churrasqueira aqui. O que acontece? Sabe aquele tipo de pessoa que tem uma churrasqueira em casa e simplesmente ele odeia churrasco, ou pelo menos fazer o churrasco, né? Então, ele tem esse ambiente enorme para churrasqueira, mas ele não curte nada de churrasqueira. Então, a ideia realmente é retirar. Então, nós vamos tirar essa churrasqueira daqui completamente. O que vai acontecer? Nós acreditamos que essa churrasqueira ela foi feita depois que o piso estava pronto. Então nós estamos com muita expectativa que na hora que a gente retirar essa alvenaria daqui, ele esteja em cima do piso. E aí talvez nós nem precisamos ter que trocar esse porcelanato que está aqui no chão. Se isso acontecer. Apesar de que nem tem problema, porque graças a Deus a gente tem 3 pecinhas. E se fosse precisar de mudar, se essa peça realmente estiver recortada, a gente só vai precisar de 2 pecinhas. Mas olhando por cima, ele dá uma sensação que realmente foi feito quando já estava pronto. Isso eu vou contar para vocês depois. Então isso aqui vai ser totalmente retirado e como a churrasqueira ela tem um duto, esse duto também vai ser retirado até passar da altura do forro e aí lá em cima nós vamos fazer um fechamento, né, com um forro de gesso e vamos completar esse forro que já está aqui. O que acontece? Aqui por ser a churrasqueira já tem um espaço determinado que seria, aqui seria para colocar o tampo da churrasqueira. Então, nós já temos a previsão de pontos de água. Então, aqui seria o lugar de colocar a cuba. Tem água quente, água fria. E ainda temos um pontinho de gás que fica bem aqui.
Só que no nosso caso, como a churrasqueira vai deixar de existir, isso tudo vai ser isolado. Então, para isso aqui não ficar incomodando na parede, nós vamos retirar esse ponto daqui e vamos fechá-lo. Tem uma pecinha que eles falam que é o cap, que é para poder fechar por dentro e fechar com massinha na frente, como se nada disso tivesse aqui. E aqui é a mesma coisa. E outro ponto que a gente precisa eliminar são os dois registros que eles estão aqui em cima, que é água quente e fria. Então nós também vamos tirar esse acabamento. E você sabe que quando tira o acabamento, fica a base, aquela base que tem embaixo onde você rosqueia o acabamento. E para isso também não incomodar dentro do mobiliário, também vamos abrir a parede, tirar a base, tapar os furos dos canos, que o cano ele vai tanto para cima que vem da caixa d'água, como ele vem para baixo para poder ligar aqui. Então isso também vai ser retirado. Não tem problema nenhum. Por quê? Porque aqui é o final da tubulação, então essa parte de tubulação ela vai ficar desativada e para cima nós vamos fechar. Então não tem problema, pode fazer sem problema nenhum. Aqui vou explicar para vocês como que vai ser o móvel. Aqui nós vamos ter um balcão que ele vai ter toda essa extensão aqui. Aí embaixo ele vai ter o apoio de gaveta para poder guardar talheres, toalhas e vai toda a parte de louças da sala de jantar. Aqui nessa parede nós temos o problema desta abertura aqui. E essa abertura, como que nós vamos resolver? Vamos retirar esse granito que está aqui, ele vai ser retirado. E para poder fechar a parede, porque eu não vou poder fazer, a gente não quer mais esse passa-prato aqui. Porque o móvel que vai estar aqui na frente, ele vai ter um armário superior passando aqui, aonde vai guardar toda a parte de cristais, garrafas, copos em geral. Vai ser tudo guardado. Então a gente tem que eliminar esse vão do passa-prato entre a cozinha e a sala de jantar. Retirado todas essas peças de granito, nós vamos fechar com um drywall, né? Vai fazer o fechamento aqui no drywall e pelo lado de dentro da cozinha vai ficar aparecendo o drywall, né? Vai ficar aquele buraco e eu tô do lado de dentro da cozinha e vai aparecer o drywall. Nós vamos colocar um revestimento que vai ser por cima do revestimento que já existe na cozinha, porque nós não vamos retirar tudo para fazer de volta. E para poder, a gente tem duas possibilidades de fazer colocar esse revestimento. Uma delas seria usar aquela massa que tem piso sobre piso, que você pode grudar um revestimento sobre o outro. Só que nós vamos fazer um pouco mais fácil. A gente vai usar aquela cola PU, porque daí é um trabalho bem mais limpo. Só colocar a cola atrás do revestimento e grudando. E na parte de cima, já que na parte de cima ele não vai grudar no teto, em cima nós vamos colocar um perfilzinho metálico só para dar o acabamento. Ah, e já ia esquecendo de uma coisa. Aqui onde é a churrasqueira, vai ter um móvel que ele vai ficar na mesma altura, seguindo o alinhamento ali da vista da porta. Aqui, gente, ó, daqui de cima para lá, o móvel ele vai estar inteirinho, vai cobrir isso aqui e vai até o final. Aonde é a churrasqueira agora, nós vamos ter um armário de marcenaria com duas portas de abrir, que esse armário é onde vai guardar toda aquela parte de cristais, jogos de jantar, travessas, tudo. Sabe aquelas coisas todas que a gente ganha do casamento e às vezes nem usa? Então, vai ser tudo guardado ali. E ao lado vai ficar então um balcão de apoio para poder... Ah, eu esqueci de um detalhe. Aqui nós vamos ter também uma adega, né?
nós vamos puxar um ponto de tomada aqui, que daí nós vamos ter uma adega aqui nessa lateral. E aí, você vai ter a adega, o balcão com os vinhos, os copos e tudo à mão para poder servir tanto o jantar ou mesmo quando não houver jantar, né, para poder atender o pessoal que está no estar. É isso aí que eu queria falar para vocês. Então, se vocês gostaram desse vídeo, clique no botãozinho abaixo de curtir. Se vocês conhecerem alguém e quiserem compartilhar, eu ficarei muito feliz por isso. Obrigado, vejo vocês numa próxima.